89º exemplo: encapsule seus dados com variáveis de instância. Então, para quem é do meu tempo, e que eu tenho quase 40 anos, programou em Java, aí você aprendia Java e fala assim, agora cria os getters e setters, né, para os membros da classe. E se criava um Java Bean, né, é mais ou menos disso que nós vamos falar agora. Então nós vimos variáveis locais, por exemplo, x, n, i, variáveis globais, por exemplo, load path, standard in, standard out, e constantes, módulo math, a constante pi. Agora nós veremos as famosas instance vars, isso é famoso no Ruby, ou variáveis de instância. Uma variável de instância pertence a cada instância de uma classe. É como se a classe, lembrando, em Ruby uma classe é um objeto, e um objeto é uma instância de uma classe, né? E a classe é como se fosse uma forma que cria objetos, né? As instâncias. E essas instâncias têm variáveis de instância. Então a variável pertence àquela instância. Vamos rever rapidamente os princípios teóricos de programação orientada a objetos. E são quatro os princípios. Tipo único, que é o objeto. Então tudo é um objeto. Encapsulamento, você protege as variáveis de instância, os dados do objeto. Polimorfismo, os objetos eles implementam métodos e você pode chamar aquele método, ele tem um nome, não importa qual objeto que é realmente o concreto sendo chamado. E herança, você tem uma taxonomia de objetos, um objeto pode herdar de outro. Temos visto durante todos os exemplos que em Ruby praticamente tudo é objeto. As expressões aritméticas e lógicas são chamadas de métodos e a entrada e saída são objetos. Só não são objetos as estruturas de controle, o if, o while, etc. Agora vamos falar sobre encapsulamento. O encapsulamento é um princípio que permite que escondamos os detalhes de implementação de um objeto. Um objeto só é acessível por sua interface pública. Em Ruby, os dados de um objeto são armazenados em variáveis especiais, que elas são chamadas variáveis de instância. Toda variável de instância começa com um símbolo arroba. Uma variável de instância mantém seu valor entre chamadas de métodos, ao contrário de uma chamada local, que ela tem um escopo, que acabou o escopo, ela perde valor. Aqui temos uma classe chamada classe secreta. Ela tem dois valores: set valor secreto, que vai armazenar na variável de instância chamada valor secreto. A gente sabe que é uma variável de instância por causa do arroba, o valor 42. E um get, que retorna esse valor 42. É um exemplo didático apenas. Aqui nós criamos uma instância, que é um objeto, né, da classe secreta com o método new. Então, objeto é uma instância de classe secreta. Se eu imprimir puts get valor secreto, não imprime nada, porque essa variável aqui ela começa com o valor new. Mas se eu chamar o método set valor secreto, poderia ter os parênteses, não precisa, porque não tem ambiguidade, né? E eu chamar agora o puts, vai imprimir 42, porque aqui no set ele guardou o valor 42. Lembrando, o programador não consegue acessar diretamente o valor de arroba valor secreto. Aí tem aqui a parte, a não ser que ele use truques sujos, né, de metaprogramação. E aqui vou mostrar o truque sujo, criando uma outra instância de classe secreta. Aí você chama esse método, chama instance variable set. Você passa o nome da variável de instância como um símbolo, então tem dois pontos aqui, e você pode usar um truque sujo. E aqui tem uma frase bem filosófica aqui, né? Regras foram feitas para serem quebradas. Então eu vou voltar aqui no código que não estava com zoom, peço perdão, mas vou até pôr o texto, quem quiser pôr na pausa, vou passar bem devagar o texto que eu li, né? E aqui nós vamos executar o código. Então, na primeira vez, 42,99. Esses esquemas de você usar esses truques sujos de metaprogramação, eles são bons para você testar, né? Você colocar mocks, stubs, quando você vai testar o software, né? Então é isso. Você encapsula seus dados com variáveis de instância. E o encapsulamento é um dos quatro princípios da programação orientada a objetos, que nada mais é que esconder os detalhes dos dados, né? Você só comunica pela interface pública.